independente de cor, nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos também têm direito à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, o direito ao trabalho e à educação, entre outros. Todos merecemos esses direitos, sem discriminação. O Estado, ele deve garantir e reconhecer esses direitos humanos. Para isso, é que muitos se encontram consagrados em normas jurídicas nacionais, como a Constituição, como a garantia dos indivíduos, e todas as leis que se derivam promovendo as garantias individuais dos cidadãos. Sabemos que para conseguir esses tais direitos, nossos antepassados passaram por muitos sacrifícios e muitas lutas, mas que com certeza valeram a pena, porque hoje temos acesso a muitas coisas que antigamente achávamos inimagináveis. Apenas quem vinha de uma família nobre ou fazia parte do clero tinha privilégios sobre os demais cidadãos. Hoje, a lei nos diz: todos somos iguais, mas sabemos que na prática não é bem assim. Ainda lutamos para conseguir igualdade de gênero, cor, religião, etnia e orientação sexual. As sociedades humanas não tinham qualquer noção de igualdade como a conhecemos hoje. Não se tinha noção de que os homens nascessem iguais e, por nascerem iguais, possuíssem os mesmos direitos. Apenas com o desenvolvimento histórico e a aproximação de civilizações diversas é que aos poucos no Ocidente desenvolveu-se a noção de igualdade entre os homens. O desenvolvimento histórico da noção de um direito universal continua na filosofia romana, que estabeleceu um complexo mecanismo de interditos visando tutelar os direitos individuais. Em relação aos arbítrios estatais, a lei das 12 tábuas pode ser considerada a origem dos textos escritos, consagradores da liberdade, da propriedade e da proteção aos direitos dos cidadãos. Mais tarde, a pioneira dos direitos humanos, o cristianismo, foi a forte concepção religiosa, que deu a noção de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. É um dos seus aspectos centrais, com a mensagem de igualdade de todos os homens, independentemente de origem, raça, sexo. Todos são iguais somente pelo fato de terem nascido homens, influenciando diretamente a consagração dos direitos fundamentais, enquanto a necessária dignidade da pessoa humana. Durante a Idade Média, apesar da organização feudal e da rígida separação de classes, diversos documentos jurídicos reconheciam a existência de direitos humanos, sempre com o mesmo traço básico: limitação do poder estatal. O forte desenvolvimento das declarações de direitos humanos fundamentais deu-se, porém, a partir do terceiro ou quarto do século XVIII até meados do século XX. Assim, pouco a pouco, e com influências das ideias mais diversas, é que se formou a noção dos direitos humanos. A longa maturação dessas ideias desembocou na Declaração dos Direitos do Homem durante a Revolução Francesa, antecedendo a Carta da ONU de 1948. Nela, em seu artigo 1º, consta que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, assinalando assim as influências recebidas pelas noções que demos nessa pequena digressão histórica que fizemos. A independência americana tem seu início em 1763, quando foi assinado o Tratado de Paz de Paris. Tratado este que encerrou a Guerra dos 7 Anos, no qual a França foi contra a Inglaterra para estabelecer maior domínio comercial e marítimo nas suas colônias da Índia e da América do Norte. Após o conflito, a Grã-Bretanha, embora tenha saído como vencedora, presenciou uma forte crise econômica gerada pelos altos custos da guerra. Para reerguer sua economia, os britânicos optaram por elevar a carga de impostos e tributos sobre suas colônias norte-americanas, um dos principais motivos da independência americana. Além de aumentar os impostos, a Grã-Bretanha também criou novas leis que geravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre essas leis podemos citar a Lei do Chá, que deu monopólio de comércio de chá para uma companhia comercial inglesa, a Lei do Selo,
que determinava que todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses, e a Lei do Açúcar, que dizia que os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas. O começo do sucesso dos Estados Unidos veio através de sua vitória na Batalha de Saratoga, em 1777. Batalha que foi essencial, pois convenceu em definitivo o governo da França e posteriormente da Espanha a se aliar aos americanos na Revolução. Após inúmeras vitórias do exército norte-americano, a Grã-Bretanha finalmente retirou suas forças militares de sua antiga colônia. Assim, foi assinado o Tratado de Paris, 1783, acordo internacional pelo qual o extinto Reino da Grã-Bretanha reconheceu formal e oficialmente o fim da Guerra da Independência dos Estados Unidos e sua respectiva independência. Sendo assim, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson, foi finalmente validada com suas respectivas ideias iluministas, que dizia: consideramos que essas verdades são sagradas e inegáveis, que todos os homens são criados iguais e independentes, que dessa criação igual derivam direitos inerentes e intransferíveis, entre os quais estão preservação da vida, a liberdade e a busca da felicidade. A Revolução Francesa superou-se a tradicional concepção de que os homens seriam distintos por natureza, ou seja, que uns nasciam melhores que os outros. Deste acontecimento surgiram muitos ideais modernos dos direitos humanos e da igualdade de todos perante a lei. Mas neste ponto, a Revolução Francesa teria apenas consagrado na prática as ideias de liberdade e igualdade que vinham sendo desenvolvidas pelo movimento filosófico conhecido como Iluminismo. Inspirados nos americanos, anos depois, os franceses começaram a pensar em reagir. Quando a Bastilha caiu e a Revolução Francesa começou para valer, a necessidade de uma declaração ganhou impulso. Diferentemente da independência americana, que o documento foi forjado por uma única mão, na França haviam 24 artigos que foram levados para a Assembleia Nacional para discussão, mas apenas 17 artigos foram aprovados e constituíram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração encarnou a promessa de direitos humanos universais pela universalidade das afirmações feitas. Os direitos humanos no Brasil. A história dos direitos humanos no Brasil está vinculada com as devidas constituições. Em 1824, existiam garantias dos direitos liberais em que o poder estivesse nas mãos do imperador. O objetivo era garantir principalmente a liberdade, a segurança individual e a propriedade. Contudo, ainda existia a escravidão, em que os escravizados eram tratados como produtos e propriedades do senhor. As violências sofridas por essas pessoas, com a perda da liberdade, o desrespeito à sua integridade e a perda da própria vida, foram desprezíveis. Na Constituição de 1891, a Primeira República garantiu o voto direto para as eleições de senadores, deputados, presidente e vice-presidente. Mas proibiu o voto de mulheres, pobres, analfabetos, religiosos que exercessem seus direitos. A Constituição defendia os princípios de liberdade, igualdade e justiça. Entre outras, algumas medidas de Constituição estão o direito à plena liberdade religiosa, a ampla defesa dos acusados, direito à livre associação e reunião, sem contar a criação do habeas corpus, como forma de remediar casos de violência ou de coação por ilegalidade ou abuso do poder. Com a Revolução Constitucionalista de 1932 e a posterior Constituição
de 1934, foram estabelecidas algumas concepções de segurança do indivíduo, como proteção ao direito adquirido, proibição de prisão por dívidas e a criação de assistência judiciária aos necessitados e a obrigatoriedade de comunicação imediata ao juiz competente sobre qualquer prisão ou detenção. A Constituição de 1934 também instituiu diversas garantias ao trabalhador, como a proibição da diferença salarial para o mesmo trabalho e da diferença salarial em razão da idade, gênero, nacionalidade ou estado civil. A proibição do trabalho para menores de 14 anos e do trabalho noturno para menores de 16. Além de proibir o trabalho insalubre para menores de 18 anos e para mulheres. Também determinou a estipulação de um salário mínimo ao trabalhador, o descanso semanal remunerado e a limitação diária de jornada de 8 horas de trabalho. A Constituição também estabeleceu diversos ganhos em direitos sociais, mas vigorou por apenas 3 anos e chegou ao seu fim com o início do Estado Novo em 1937, período marcado pela quase inexistência dos direitos humanos. Com praticamente nenhum avanço com o passar dos anos, houve mais um retrocesso. Havia começado o regime militar em 1964. Durante a ditadura militar, os direitos foram praticamente todos impedidos. Logo após a instauração do golpe militar, no dia 1º de abril de 1964, foi registrada uma série de ocorrências. Entre elas a prisão de mais de 5.000 pessoas, além de vários casos de civis que sofreram brutalidades e torturas por parte dos militares. Isso tudo só ao longo de abril, o primeiro dos 240 meses de duração da ditadura. Com o Ato Institucional 5, a AI-5, foi o 5º decreto emitido pelo governo militar brasileiro. É considerado o mais duro golpe na democracia e deu poderes quase absolutos ao regime militar. A partir de 1968, foi suspensa a garantia do habeas corpus, mecanismo que ajudava a garantir a vida e, por vezes, a liberdade de presos do regime. O Ato Institucional 5 também foi um período de maior concentração dos poderes do presidente. Vários dos relatos feitos à Comissão Nacional da Verdade revelam casos de violência sexual nos campos de tortura. De acordo com a Comissão Nacional de Verdade, que tem por finalidade apurar graves violações de direitos humanos ocorridas. Considerada a utilização desse tipo de violência como um método que tende a anular a personalidade da vítima. Esse tipo de abuso constitui uma forma de tortura.
Com o fim do regime militar, houve uma nova Constituição de 1988, que dura até hoje. Estão garantidos na Constituição de 88 sobre os direitos humanos do Brasil de acordo com os artigos, por exemplo, o artigo 1º, que é o princípio da cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores do trabalho. Artigo 5º, direito à vida, privacidade, igualdade e outros conhecidos como direitos fundamentais. Dos direitos humanos deve ser realçada precisamente pela importância histórica na formação da nossa civilização. É ela que vai permitir a integração das mais diversas pessoas, oriundas das mais diversas origens, em uma sociedade única. Se não fosse assim, ainda estaríamos divididos, todos em tribos, clãs ou grupos raciais dispares. A união que gozamos é o fruto do desenvolvimento dos direitos humanos. Não, vai deixar igual retal. Senhor usa Crocs, senhor? Humanos são direitos inerentes Não, senhor. a todos os seres humanos. Deixa eu decorar um pedacinho. Perante a lei. Porém, sabemos que não é tão verdade assim. Ainda lutamos, tem uma p*** na frente do vídeo e ela, filha da puta! Apareceu, né, voando. Cidadãos é bom. No decorrer dos séculos pugistas e filósofos. E na França, nada mais marcante do que a Declaração dos Direitos Humanos. Já.